Olá, oitavo ano! Estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Espero que estejam todos bem aí, né? Que tenham estudado realmente a matéria de produção textual. Então, vamos aqui na aula de hoje fazer o quê? Primeiramente, a gente vai corrigir a atividade que foi passada para casa, certo? Então, lá na atividade proposta para vocês, nós temos o que aqui? Nós temos o artigo de divulgação científica, né? Então, nós temos justamente o que? Um exemplo, né? A prática do exercício físico contra diabetes tipo 2, certo? Que é justamente, como eu disse a vocês, a ciência, ela faz aquele estudo sobre um determinado ponto e utiliza o artigo de divulgação científica para divulgar aí os fatos descobertos, ok? Então, no nosso texto da nossa atividade, ele vai justamente justificar isso aqui, a prática do exercício físico, né, contra o diabetes, certo? O que é a pesquisa, né? Diabetes é uma doença crônica que afeta mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, ocorre quando o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Então, geralmente, nessas pessoas que têm diabetes, a prática de uma atividade física, ela é essencial, mas tem algumas ressalvas aí para o início dessa atividade, certo? Porque como a insulina, né, é um hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue, né, então a pessoa precisa estar bem para poder fazer o exercício, ok? De maneira que o corpo precise dela para aí vai utilizar esse açúcar. E onde é que ele vai adquirir? Justamente aonde? Na alimentação, certo? Mas isso aí é de forma adequada essa taxa de açúcar, certo? Não precisa sempre estar no controle, certo? Assim o nível de açúcar no sangue fica alto e vai ocasionar, né, a hiperglicemia, que é essa quantidade exagerada de açúcar, geralmente a pessoa passa mal e tudo mais, então tem que ter um controle, né? Nem pode estar com a taxa tão baixa, também nem tão alta, certo? Então essas pessoas que têm esse problema aí de diabetes, a relação aí com a atividade física fica aí um pouco a ser analisado, certo? Para o início dessa atividade física. Ok? Então, justamente a questão do nível de açúcar no corpo, né, realmente pode aí, em alguns casos, danificar alguns órgãos. Então, precisa ter um cuidado realmente com isso aí, certo? Então, os dois tipos principais de diabetes, o do tipo 1 e também do tipo 2. Só que como a gente está vendo aqui no nosso texto, no título, né, ele vai fazer aqui o quê? A prática de exercício físico contra o diabetes tipo 2, certo? Então, ele aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina em quantidade suficiente, certo? Aqui na outra parte do texto, certo? Nós iremos ter o quê? Ele justamente explicando, né? Esse é o tipo mais comum, observado em 90% das pessoas com diabetes. Então, qual a importância aqui, né, da pesquisa? O que foi que a pesquisa demonstrou? Pela primeira vez, olha aí, essa descoberta, né? Que durante o exercício físico, o aumento dos níveis de enzima, IDE, contribui para o aumento da remoção de insulina circulante no sangue, né? Então, esse efeito, somado à diminuição da secreção de insulina, reduziu as concentrações desse hormônio no sangue de camundongos obesos. Ou seja, a gente está vendo aí que com a atividade física está tendo o quê? Este controle, certo? Então, a relação entre o aumento da concentração e a redução da concentração de insulina no sangue, induzidos pelo exercício físico, foi uma nova descoberta que poderá ser usada como importante ferramenta na prevenção de doenças relacionadas aí às concentrações de insulina no sangue, né? Como, no caso, a obesidade e o diabetes tipo 2. Trata-se de uma nova abordagem da doença, né, cujos tratamentos, na maioria das vezes, tem como alvo a secreção de insulina ou sensibilidade do organismo a esse hormônio. Então, a gente está percebendo o quê? Que com esse estudo, certo? Está tendo esse controle, tá ok? Então, vamos lá.
Aí, ó, como próximo desafio, os pesquisadores terão de descobrir qual a molécula que, durante o exercício físico, induz o aumento de níveis de IDE, o que poderá resultar em mais um tratamento para remoção de insulina no sangue. Né? Então, é um estudo que está sendo feito, né? E à medida que eles forem avançando nas descobertas, eles vão utilizar do quê? Do artigo de divulgação científica para informar a sociedade quais foram as descobertas e quais são os futuros estudos, certo? Então, aqui a gente tem um artigo publicado 13 de novembro de 2015, né? Lembrando que nessa estrutura do nosso gênero textual, nós temos realmente, né, que dizer qual foi o ano de descoberta, certo? Que está aclarando tudo isso aí, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade, certo? Que ela foi passada para casa. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade, ok? Então, vamos aqui, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui a seguinte pergunta, né? Que fato é divulgado no texto, né? Então, qual foi o fato? O resultado de uma pesquisa que demonstrou que os exercícios físicos podem ser aliados na prevenção de doenças como obesidade e diabetes tipo 2, né? Então, nós temos o que aqui? O fato em si é o exercício físico, né? Ajudando, sendo aliado na prevenção da obesidade e no diabetes tipo 2, né? Como a gente viu na pesquisa, ele controla aí os níveis, certo? Segunda questão. Antes de apresentar o resultado da pesquisa realizada, o texto faz uma contextualização do assunto. De maneira breve, o que essa contextualização ela vem explicar? Gente, antes dele chegar dizendo quais foram os resultados, ele explica o que é o diabetes. Né? Ele vai explicar qual é o tipo de diabetes, diabetes tipo 1, o tipo 2, né? O que realmente ocasiona isso aí. Então, o trecho ele vai explicar o que é o diabetes, como atua no organismo e quais as consequências dessa doença. Também a diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2. Ou seja, a resposta é justamente essa, mostrando qual é a contextualização, explicar o que é o diabetes, como atua no organismo, as consequências da doença e a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2, certo? Aí depois, na terceira questão, qual o tipo mais comum de diabetes? Nós vimos aqui que é justamente o que ele vai trabalhar, é o diabetes tipo 2. Como a gente viu nos dados, 90% da população tem esse tipo de diabetes. Quarta questão, quais os próximos passos da pesquisa e o que os cientistas querem descobrir, que é justamente o finalzinho do texto, né? Então, como próximo desafio, os pesquisadores tentaram descobrir qual a molécula que durante o exercício físico induz o aumento dos níveis de IDE, o que poderá resultar em mais um tratamento para a remoção da insulina no sangue, certo? Então, isso aí é a resposta dessa nossa pergunta, né? Quais são os próximos passos? É justamente descobrir a molécula e o que os cientistas querem descobrir, né? É justamente isso, que descobrir que molécula é essa, né? Que vai ajudar aí nesse tratamento dessa doença, ok? Então, essas foram as respostas da nossa atividade. Espero que vocês tenham acertadas. Se tiverem feito uma leitura bem calma, né, olhando realmente o que a atividade está propondo, certo? Com certeza vocês acertaram. Agora a gente vai aqui dar continuidade lá no nosso material, porque nós temos aí, certo? Na nossa atividade, que vai para casa, é justamente a proposta de produção, ok? Gente, então na nossa proposta de produção, eu quero que vocês realmente fiquem atentos à explicação da proposta de produção, certo? O mundo da ciência vive em constante transformação. Todos os dias, novas pesquisas e descobertas são realizadas por profissionais de diversas áreas da ciência, que é justamente utilizando essa descoberta que tem a produção do artigo de divulgação científica. Olha o que ele pede.
Sua tarefa nessa produção é junto com um grupo de colegas, mas como nós estamos nesse momento, né, cada um em sua casa, sem ter esse contato físico, então essa atividade vocês vão fazer sozinhos, certo? Cada um vai produzir o que a nossa proposta está pedindo, ok? Então preste atenção. O que é que você vai fazer? Vai pesquisar e selecionar um artigo de divulgação científica sobre um tema de interesse de você, né? Então você vai lá pesquisar, escolhe um, e depois de produzir, e depois da sua escolha, o que é que você vai fazer? Você vai produzir uma videoreportagem para divulgar o texto selecionado, certo? Então, como vocês estão em casa, né? Eu acho que é um tempo até meio ocioso, certo? Então, vocês podem pegar aí a câmera do celular de vocês, após ter feito a pesquisa, ter estudado qual é o artigo de divulgação científica que vocês querem trabalhar, vocês podem pegar o celular de vocês e gravar o vídeo de vocês, certo? Então, vamos lá. Para isso, organize da seguinte forma. Você vai selecionar o seu texto, estudar o texto, né, para compreender a informação que ele traz, o que é que o artigo está trabalhando. Decidam o papel de cada um com a realização do trabalho. Quem será o repórter, o apresentador, né? Você pode escolher seu pai, sua mãe, o irmão, certo? Alguém que esteja na sua casa para ser o apresentador, ou seja, fazer a pergunta para vocês, ok? Então, para ficar mais fácil, ao vocês escolherem o artigo de divulgação científica, faz lá um esboço, umas perguntas, né? Escolhe uma quantidade de perguntas, a pergunta já coloca a resposta e treina aí com o seu familiar. Ele faz a pergunta e você responde, certo? Quem será o entrevistado? O editor do vídeo, a câmera, mas nesse caso, né, você coloca lá a sua câmera, escolhe uma pessoa para fazer a pergunta e você vai responder sobre o artigo de divulgação científica, ok? Produzam um roteiro de falas, mas isso aí, como vocês, a gente está no ambiente com poucas pessoas, certo? Então você justamente vai para fazer isso. Seleciona já a pergunta com a resposta para você montar o seu vídeo, certo? Informe qual foi o órgão responsável pela pesquisa. Onde foi que você tirou a pesquisa, certo? Que você realizou, certo? Então vocês vão gravar o vídeo, né? Então escolher o local da casa de vocês para vocês gravarem o vídeo, certo? Aí aqui ele pede para vocês apresentarem a produção para a turma, só que nós vamos fazer de uma forma diferente, certo? Eu vou, quando passar a agenda, eu vou indicar um e-mail para que vocês enviem o vídeo de vocês, certo? Então a aula de vocês aqui com a produção textual, certo? Ela vai ser validada, né, aí com o vídeo que vocês vão enviar para o e-mail que eu mandar para vocês, certo? Então, um videozinho aí curto, certo? De 5 a 10 minutos, eu acho que já dá para responder essas perguntas, ok? Que vocês podem gravar aí no celular de vocês. Terminando a gravação, vocês já enviam aí para o e-mail que eu vou indicar a vocês na agenda, ok? Então é algo fácil, simples, dá para vocês fazerem aí na casa de vocês, tranquilo e calmo, ok? Espero bons vídeos, espero ver vocês lá, ok? Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje, certo? Então, dando continuidade aí à nossa aula, nós iremos ter na nossa apostila um novo assunto a ser trabalhado, ok? Então vamos lá. Só para a gente dar uma recapitulada, que vocês vão gravar o vídeo, né? Nós vimos aqui que o artigo de divulgação científica, né? Esses textos, eles vão ser trabalhados com a descoberta da ciência, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é justamente como eles vão apresentar os resultados do que foi feito, ok? Então vocês vão ver lá, justamente, se vocês pesquisarem a estrutura, ok? Só que na nossa aula de hoje nós vamos estudar justamente o que? Editorial, certo? Um novo gênero textual, beleza? Então, na nossa unidade, nós vamos estudar o editorial, certo? É um gênero completamente diferente do artigo de divulgação científica, certo? Por quê? Porque aqui a gente vai agora voltar para o lado mais jornalístico, ok? Então, as características do gênero textual editorial. Como eu havia falado, né, ele faz parte aí de um texto jornalístico, certo?
que geralmente apresenta o início das colunas. Gente, o editorial é aquela visão que nós vamos ter da revista, do jornal, certo? É o posicionamento geral do grupo, certo? Se vocês forem olhar os editoriais dos grandes jornais, vocês vão ver o posicionamento que eles têm em referência a alguns assuntos, certo? Alguns jornais, né, estão a favor do governo, outros não estão, certo? Então, eles têm uma forma também aí de, na hora de fazer seus noticiários, na hora de fazer suas entrevistas, as suas notícias, eles também vão selecionar os assuntos devido ao editorial que o jornal ou a revista segue, certo? Então, tem aqui nesse nosso gênero textual justamente isso, esse caráter que é a visão do grupo, né? O que é que a gente defende, certo? Qual é o nosso posicionamento, ok? São textos opinativos, certo? É a opinião do jornal, certo? Se você é a favor, se você é contra um determinado ponto, cada local vai dar o seu posicionamento, ok? De caráter objetivo e subjetivo, certo? Por que o de dois? Subjetivo porque é a visão, né, aqui de pessoas, certo? E por que objetivo? Porque ele deixa claro, o nosso posicionamento é este, ok? Linguagem simples e clara. Por quê? Porque eu preciso deixar claro qual a minha opinião, o que é que eu defendo, certo? O que é que eu sou a favor, o que é que eu sou contra. Então, por isso eu tenho que utilizar uma linguagem simples e clara, para deixar exposto qual o meu posicionamento, certo? E ainda mais porque esse texto ele é redigido, certo? Porque é muito fácil no trato oral perguntar qual é a sua opinião e você vai dizer, eu gosto disso por causa disso e disso, eu não concordo com isso por causa disso e disso, mas quando eu vou passar para o papel, eu preciso deixar claro qual o meu posicionamento, certo? Textos relativamente curtos, que é justamente o posicionamento bem direto, certo? Os textos expressam a opinião de uma equipe, como eu falei, né, de um jornal, na revista, o seu posicionamento. Para isso, não recebe a assinatura do autor, porque é a visão geral da revista, certo? Às vezes no final vem o nome da revista, o nome do jornal, certo? A logomarca, porque é uma visão geral. Também, assim, de uma forma bem generalizada, eles apresentam opinião por meio de comunicação, revista, jornal e rádio, ou seja, fica explícito, certo? No meio aí de comunicação, qual o posicionamento, certo? E mesmo assim, se você ainda não conseguir aclarar qual o posicionamento, é só você prestar atenção às reportagens, no caso do jornal, as reportagens, os noticiários. O que é que se noticia? Ok? Então, dá para você prestar atenção, né? Por exemplo, tem programas policiais, só coloca lá notícias de acidentes ou mortes, né? Se eu tenho um jornal que é voltado de forma nacional, eu tenho o quê? As reportagens, as notícias de todo o Brasil. Se eu tenho um jornal somente da cidade ou somente do estado, também aí eles vão afunilar os seus noticiários, ok? Então, vamos aqui ver a estrutura do nosso gênero, certo? Editorial, ok? Então, é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, o nosso gênero editorial, ele vai ter como característica da sua estrutura justamente a tipologia dissertativa, né? Então, vamos aqui. Lembrando que quando a gente estudou, e falamos já na tipologia dissertativa em sala de aula, eu mostrei a vocês qual é a estrutura básica aí que nós temos de uma dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a mesma coisa vai ser utilizada aqui para o nosso gênero textual. Na introdução, eu vou expor o assunto, né, a ser tratado no decorrer da leitura. Ou seja, qual é o meu posicionamento? O que é que eu estou defendendo? Certo? Qual é o tema que eu vou defender? Ok? O desenvolvimento, a argumentação, né? O momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, ou seja, por que eu defendo aquele ponto? Certo? Quais são os prós daquele ponto que eu resolvi a defender? Qual é o meu posicionamento?
certo? Eu defendo isso por quê? Certo? E, por último, a conclusão, onde eu vou finalizar o meu texto, né, com a opinião do autor ou da equipe. Ou seja, eu vou deixar claro no meu último parágrafo qual é o meu posicionamento. Então, os editoriais, quando você vai ler um editorial, numa revista, num jornal, você vai ver, o posicionamento dele é este, ele é a favor a isto, ele é contra isto. Então, eu já sei, basicamente, aí, pelo meu editorial, o que é que ele vai defender ao longo do programa, ou ao longo do jornal, ou dentro da revista. Né? Então, por que ele vai ter aquelas notícias? Por que vai ter aquelas manchetes? Por que vai ser mostrado, né, esse noticiário? Ok? Justamente por causa disso. Porque a equipe, o jornal, ele tem um editorial, ele tem o seu posicionamento. Ok? Então, o editorial, ele tem basicamente a característica de deixar ali estampado, esclarecido, qual a visão do jornal, qual a visão da revista, certo? Então, o editorial, ele vai ter esta característica, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Lembrando, se eu tenho 3 partes, basicamente eu vou ter 3 parágrafos, ou posso ter mais. Onde? Aqui no meu desenvolvimento, porque quando eu vou desenvolver a minha argumentação, então eu posso ter vários motivos para defender aquele posicionamento, ok? Mas de uma forma bem clara, uma linguagem bem simples, eu preciso deixar tudo bem aclarado, bem dito, né? Aí, bem escrito, qual o meu posicionamento, ok? Então, esta é a estrutura da nosso editorial, beleza? Bons estudos e até a próxima.